Eu nunca imaginei que a pessoa em quem mais confiava pudesse ser a responsável por destruir a minha vida. Sempre fui cuidadosa, protetora do meu casamento, dedicada ao meu marido e, de certa forma, ingênua em acreditar que amizades verdadeiras não trariam risco algum. Ela chegou como uma amiga simpática, sorridente, alguém que parecia genuinamente interessada em compartilhar momentos comigo, no conforto da minha casa. Nunca pensei que aquela visita rotineira pudesse se tornar o início do meu pesadelo. No começo, tudo era natural. Café da manhã aos domingos, risadas na sala de estar, conversas longas sobre trabalho, família, sonhos. Eu me sentia feliz em poder proporcionar uma companhia agradável, não só para mim, mas para meu marido também. Ele parecia gostar da presença dela, e eu, ingênua, achava que era apenas amizade. Mas, olhando para trás, consigo ver os sinais que ignorei. Aquela frequência constante, a maneira como ela sorria para ele, como seus olhos brilhavam em momentos aparentemente comuns. Pequenos detalhes que na época eu desprezei, e hoje me corroem por dentro. O que mais dói é perceber como eu tentei justificar cada atitude. Quando percebi que passavam mais tempo juntos do que comigo, criei desculpas na minha cabeça. Ela só está sendo amigável, ele gosta de conversar sobre trabalho com alguém que entende do assunto, é só amizade. Eu queria acreditar, precisava acreditar. Afinal, quem seria capaz de trair alguém que confia tão cegamente? Quem seria capaz de desrespeitar uma amizade e um casamento ao mesmo tempo? Eu não podia imaginar que essa pessoa estivesse planejando tomar aquilo que mais amava. As visitas começaram a se tornar mais frequentes, quase um ritual. Ela aparecia sem avisar, ficava horas a fio, e eu sempre tentava manter a aparência de normalidade, mesmo quando meu coração começava a apertar. Meu marido sempre sorria ao vê-la, e eu percebia aquele brilho nos olhos dele que antes era só meu. Um brilho que me dizia, mesmo sem palavras, que algo estava mudando. Mas eu me enganei, me forcei a acreditar que era coisa da minha mente paranoica. Afinal, quem pensaria que uma amiga chegaria a roubar um marido na cara dura, na própria casa da esposa? A convivência diária com ela se tornou um teste silencioso de paciência. Cada sorriso, cada risada, cada gesto de gentileza dela em relação a ele me doía como se fossem facadas lentas, invisíveis. Eu tentava falar, questionar, mas as palavras saíam sem força, como se meu corpo e minha mente estivessem em choque, incapazes de enfrentar a realidade. E o mais cruel, ele, o homem que jurou me amar e proteger, parecia não perceber, ou talvez não quisesse perceber, a linha tênue que estávamos atravessando. Houve momentos de confronto silencioso, olhares carregados de tensão, e mesmo assim eu tentava manter a fachada de normalidade. Eu ainda acreditava que, de alguma forma, tudo voltaria ao que era antes, que a amizade poderia coexistir sem danos, que meu casamento sobreviveria. Mas a verdade é que, no fundo, algo já havia sido perdido, algo que não poderia ser recuperado apenas com boas intenções e desculpas silenciosas. A pior sensação não era a traição em si, mas o sentimento de impotência. Ver alguém que você confiava, que você abriu as portas da sua casa e do seu coração, tomar aquilo que mais amava, era como assistir a um incêndio consumir lentamente a sua vida, sem poder apagar as chamas. E o mais doloroso? Tudo aconteceu bem debaixo do meu nariz, com sorrisos, abraços e risadas que antes eram inofensivos, mas que agora se tornaram símbolos do meu sofrimento. Sei que muita gente pensa que traição é apenas física, que se resume a gestos explícitos, mas isso não é verdade. Traição começa com pequenos atos, com olhares cúmplices, com palavras carregadas de intenções que a vítima ainda não compreende. Eu vivenciei cada passo, cada sinal, cada momento silencioso, e por mais que tentasse ignorar, o inevitável aconteceu. Meu marido se afastou, minha amiga se aproximou, e eu me senti traída 2 vezes, por ele e por quem eu considerava minha irmã de confiança. Hoje, eu ainda tento lidar com as lembranças, com o vazio que ficou, com as perguntas que não encontram respostas. Mas uma coisa eu aprendi: confiar é um risco, amar é um risco, e a ingenuidade às vezes custa caro demais. Eu sei que muitas pessoas já passaram por isso ou ainda vão passar, e por isso preciso perguntar para você que está assistindo: já sentiu que alguém próximo roubou aquilo que você mais amava?
Já sentiu a dor de ver alguém tomar seu lugar no coração de quem você confiava? Nos dias que se seguiram àquela sensação devastadora de perda, percebi que o efeito dela em meu casamento era mais profundo do que eu podia imaginar. Não era apenas sobre a presença física, sobre os abraços ou sorrisos cúmplices. Era algo invisível, silencioso, que corroía a confiança de dentro para fora. Cada conversa entre eles parecia ser um novo golpe, cada risada, uma facada que eu sentia antes mesmo de perceber. Comecei a me sentir deslocada na própria casa, como se estivesse vivendo em território inimigo, observando minha vida ser lentamente apropriada por alguém que eu acreditava amiga. Meu marido mudou sutilmente. No início, eram pequenos gestos, um sorriso que antes era só meu agora era dividido, uma atenção que antes eu recebia exclusivamente, agora parecia ser distribuída. Eu tentei confrontar, tentei chamar atenção, mas cada tentativa era desarmada com sutileza e charme. Eu me sentia tola por sentir ciúmes de uma amizade, mas havia algo mais, algo que meu coração dizia, mesmo sem provas explícitas, algo estava errado. E o pior era não ter coragem de enfrentar a verdade de frente, porque isso significaria admitir que minha vida já estava sendo invadida, que meu casamento já estava sendo corroído. A presença dela se tornou quase diária. Eu tentava criar momentos de casal, pequenos passeios, conversas íntimas, tentando resgatar algo que sentia que estava escapando de minhas mãos, mas meu marido sempre encontrava uma maneira de justificar a ausência de atenção. Ela só precisava de ajuda, é amizade, não é nada demais, você está exagerando. Palavras que soavam como consolos, mas que no fundo eram cortes invisíveis que me afastavam cada vez mais dele. E eu, mergulhada na negação, ainda tentava manter a fé de que ele voltaria para mim, que ele lembraria do que tínhamos construído juntos. O que mais me doía era a transformação silenciosa de sentimentos. Eu percebia pequenas mudanças no olhar dele, no jeito de falar, na forma de tocar minha mão. Coisas que eu sempre havia interpretado como carinho, agora eram distribuídas com naturalidade entre nós dois e ela. Era como se eu estivesse assistindo à dissolução de um vínculo que eu pensava inquebrável. A sensação de impotência se tornava esmagadora, e a cada gesto, a cada encontro casual dentro da minha própria casa, eu me sentia mais invisível, mais descartável. Houve uma noite em particular que marcou meu coração. Estávamos todos sentados na sala, rindo de algo trivial, quando percebi o jeito como ele olhou para ela. Não era apenas atenção, era admiração, desejo silencioso, uma conexão que eu não podia compartilhar. A cada risada, a cada palavra trocada entre eles, meu peito se apertava, e uma parte de mim queria correr, fugir daquele ambiente, proteger meu coração que parecia estar se despedaçando lentamente. Mas outra parte permanecia ali, tentando manter as aparências, tentando acreditar que aquilo não passava de uma fase, de uma amizade intensa demais, talvez exagerada, mas ainda inocente. E foi aí que percebi que a destruição não vinha de um ato isolado, mas da repetição silenciosa, da manipulação emocional, da intimidade que se construía bem debaixo do meu nariz. Eles não precisavam trair explicitamente para me machucar, apenas existindo juntos, rindo, conversando, dividindo segredos, eles estavam me afastando do meu próprio marido, me empurrando para uma solidão dolorosa e crescente. Eu me senti enganada, traída não apenas pelo coração dele, mas pela ingenuidade em que havia vivido, confiando plenamente na amizade de alguém que se revelaria adversária. Naquele momento, uma parte de mim queria reagir, gritar, confrontar, expulsar a intrusa da minha vida. Mas a outra parte estava paralisada, imersa na dor silenciosa, na vergonha de admitir que havia perdido espaço na própria casa, na própria vida. Eu me sentia como um espectro, observando a vida que havia construído ser lentamente tomada, e não havia força suficiente para impedir. Cada gesto dela, cada sorriso, cada atenção dedicada a ele se transformava em uma ferida aberta que sangrava sem cessar. Comecei a perceber que a minha felicidade não dependia mais apenas dele ou de mim, mas da minha capacidade de me manter inteira diante da devastação emocional. Eu precisava encontrar forças dentro de mim para resistir, para sobreviver à traição silenciosa, para enfrentar não apenas o que estava acontecendo, mas a dor e a indignação que queimavam meu peito. E foi nesse turbilhão de sentimentos que me dei conta, eu não podia mais esperar que alguém salvasse meu casamento,
que alguém percebesse a injustiça que estava sendo cometida. Eu precisava lutar pela minha própria sanidade, pela minha própria vida. Com o passar das semanas, comecei a perceber que a presença dela não era apenas constante, mas estratégica. Cada visita, cada telefonema, cada sorriso parecia calculado para criar um espaço entre nós, para me afastar dele sem que eu percebesse de imediato. O que mais me assustava era perceber como eu, que sempre fui tão segura e confiante no meu relacionamento, agora sentia medo até de existir na mesma casa que eles. Era uma sensação sufocante, um misto de raiva, tristeza e impotência que se instalava como uma sombra constante em meu peito. Meu marido começou a se ausentar emocionalmente. As conversas, que antes eram longas e íntimas, agora se tornavam curtas, mecânicas, e eu sentia uma barreira invisível sendo erguida entre nós. Cada gesto meu parecia irritá-lo ou ser ignorado, enquanto cada ação dela era recebida com entusiasmo e atenção. A frustração se acumulava, e eu me pegava questionando se ele realmente percebia o quanto estava me machucando. Mas, no fundo, eu sabia, ele via, mas escolhia não reagir, escolhia ceder, como se estivesse sendo seduzido por essa presença que eu não conseguia afastar. O que mais doía era a naturalidade com que tudo acontecia. Eles se entendiam sem palavras, compartilhavam piadas internas, olhares cúmplices e momentos que antes eu compartilhava apenas com ele. Eu tentava me aproximar, participar da conversa, fazer parte daquilo, mas era como tentar alcançar algo que já não me pertencia mais. Eu sentia o casamento se dissolvendo lentamente, e a cada dia que passava, a distância entre nós se tornava maior, criando um abismo impossível de atravessar. Houve um momento em que percebi que não podia mais me enganar. Uma tarde, eles estavam sentados no sofá da sala, rindo de algo aparentemente banal, mas havia algo no olhar dele, no jeito que ela tocava seu braço, que me fez perceber a verdade. Ele estava se entregando, aos poucos, àquilo que eu sempre temi. A dor que senti foi intensa e paralisante. Eu queria gritar, correr, expulsá-la da minha vida, mas algo dentro de mim me manteve imóvel, observando, impotente, enquanto meu mundo desmoronava. A convivência diária com ele se tornou um teste de resistência emocional. Eu comecei a me perguntar se estava perdendo a sanidade, se a culpa era minha por permitir que isso acontecesse. Cada gesto dela era um lembrete cruel do que eu estava perdendo, e cada palavra dele parecia me afastar ainda mais da vida que conhecia. Eu me sentia traída não apenas pelo homem que amava, mas pela pessoa em quem confiei, aquela que chegou sorrindo e agora parecia determinada a roubar tudo o que eu tinha. E foi nesse turbilhão de sentimentos que percebi uma verdade dolorosa: meu casamento, da forma como eu conhecia, estava sendo lentamente destruído por uma amizade que se revelou inimiga. Não havia confronto direto, não havia brigas abertas, apenas a destruição silenciosa, insidiosa, que me deixava cada vez mais vulnerável e sozinha. E a sensação de impotência era esmagadora, porque eu sabia que, por mais que tentasse, não poderia controlar os sentimentos dele nem impedir a aproximação dela. Foi nesse ponto que comecei a refletir sobre minha própria força, sobre minha capacidade de resistir e sobreviver à traição que me cercava. Percebi que não podia mais depender do meu marido para sentir segurança ou amor, precisava encontrar dentro de mim a coragem de enfrentar a realidade, a dor e a injustiça que estavam acontecendo. Cada lágrima, cada momento de desespero, cada noite em que me sentia sozinha, se transformou em combustível para buscar meu próprio caminho, mesmo que isso significasse reconstruir minha vida do zero, longe de tudo que eu conhecia. A presença deles juntos, sorrindo e se entendendo de maneiras que eu não podia mais compartilhar, tornou-se o catalisador para minha determinação. Eu precisava me fortalecer, aprender a proteger meu coração e, acima de tudo, recuperar a dignidade que estava sendo corroída. E foi nesse momento de decisão silenciosa, entre a dor e a coragem, que comecei a traçar mentalmente um caminho para me reerguer, mesmo que ainda não soubesse exatamente como faria isso. Com o passar dos dias, percebi que minha casa, que antes era meu refúgio, tinha se transformado em um campo de batalha silencioso. Cada cômodo parecia carregar lembranças de momentos felizes que agora pareciam distantes e inalcançáveis. A sala, onde antes nos reuníamos para conversar e rir, agora se tornava palco da cumplicidade deles. O quarto,
que deveria ser nosso santuário, estava impregnado de silêncio e ausência. Eu tentava manter a normalidade, fingir que estava tudo bem, mas por dentro eu sentia meu coração se despedaçar lentamente. Minha rotina se transformou em um esforço constante para não demonstrar a dor que crescia em mim. Cada manhã era uma batalha, levantar da cama sabendo que ele poderia passar o dia ao lado dela, que talvez estivesse trocando confidências que antes eram só nossas, me consumia por dentro. Eu me forçava a sorrir, a preparar o café, a manter a casa impecável, na esperança de que, de alguma forma, ele pudesse perceber meu esforço, meu amor, minha dedicação. Mas cada gesto parecia ser ignorado, cada sorriso meu desaparecia na sombra da atenção que ele dedicava a ela. Comecei a notar detalhes que antes eu ignorava. A maneira como ele se inclinava para ouvi-la melhor, como seus olhos brilhavam em resposta a algo que ela dizia, os pequenos gestos de carinho que eram discretos, mas carregados de significado. Eu sentia uma mistura de raiva e tristeza profunda. Raiva dela por invadir minha vida, raiva dele por permitir, tristeza por perceber que meu casamento estava sendo corroído sem que eu tivesse forças para impedir. Cada momento se tornava uma tortura silenciosa, uma prova diária da minha própria vulnerabilidade emocional. Houve noites em que chorei sozinha no quarto, tentando entender como tudo havia chegado a esse ponto. Relembrei cada detalhe do nosso relacionamento, cada promessa, cada abraço, cada noite de risadas. E percebi que, mesmo com todo o amor que eu sentia, havia uma distância crescente entre nós, causada não por brigas ou desentendimentos, mas por uma aproximação insidiosa que eu não conseguia evitar. Era como assistir a alguém ser levado aos poucos, sem poder tocar, sem poder gritar, impotente diante da destruição silenciosa que se instalava na minha vida. O mais cruel era perceber que eu ainda a considerava minha amiga, mesmo sabendo que ela estava destruindo meu mundo. Eu tentava justificar suas ações, buscar explicações, entender motivos que talvez nem existissem. Mas a verdade era clara, ela tinha tomado meu marido, não com força, mas com sutileza, charme e uma presença constante que me deixava vulnerável. E ele, o homem que jurou me amar, permitia, ignorava ou talvez estivesse se rendendo sem perceber. Cada dia que passava, minha esperança diminuía, e a dor aumentava, como se minha alma estivesse sendo lentamente drenada. No entanto, em meio a tanta dor, comecei a perceber que precisava de forças para mim mesma. Não podia mais esperar que o amor dele ou a amizade dela salvassem meu casamento. Precisava aprender a proteger meu coração, a reconhecer meu valor e a não me perder completamente na sombra da traição. Foi um processo lento, doloroso, mas necessário. Cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada sensação de vazio se transformava em uma pequena fagulha de força, uma determinação silenciosa de que eu não seria destruída totalmente. E foi nesse momento de reflexão e dor que comecei a perceber que a vida continuaria, mesmo que meu casamento estivesse se despedaçando. Eu precisava encontrar uma maneira de me reerguer, de me reconectar comigo mesma e com minha própria autoestima. Cada gesto deles, cada risada compartilhada, cada momento em que eu me sentia invisível, se tornou um impulso para buscar minha própria força, mesmo que ainda estivesse cercada pelo desespero e pela traição. A cada dia que passava, a realidade se tornava impossível de ignorar. Eu não estava apenas perdendo meu marido, eu estava perdendo a versão de mim mesma que acreditava que meu casamento era seguro, que confiava plenamente nas pessoas ao meu redor. Cada gesto deles juntos era uma lembrança cruel do que estava acontecendo, e a dor se misturava com uma raiva silenciosa que eu mal conseguia controlar. Eu precisava entender como tudo havia chegado a esse ponto, e ao mesmo tempo temia a resposta, porque a verdade doía mais do que eu poderia suportar. Houve uma tarde em que tudo ficou claro. Eu cheguei em casa mais cedo do trabalho, planejando preparar nosso jantar e talvez reconectar com ele, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Mas quando entrei na sala, encontrei os dois sentados próximos demais no sofá, conversando e rindo de algo que parecia insignificante, mas que eu percebia ser carregado de cumplicidade. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre mim. Meu coração acelerou, minha respiração ficou pesada, e por um instante eu não consegui me mover. Ali estava a verdade que eu temia, ele estava se afastando de mim, entregando-se aos encantos dela sem hesitar.
Naquele momento, a raiva e a tristeza se misturaram em um nó quase insuportável dentro de mim. Eu queria gritar, jogar tudo para fora, expulsá-la da minha casa, mas algo dentro de mim me manteve imóvel. Parte de mim ainda acreditava que eu poderia salvá-lo, que poderia reconquistar o espaço que ele parecia entregar tão facilmente. Mas a realidade era dolorosa demais para ignorar. Meu casamento estava sendo corroído, e a pessoa que eu considerava minha amiga estava me roubando o que eu mais amava. A traição não era apenas física, mas emocional, silenciosa e devastadora. Comecei a perceber também como minha própria confiança havia sido manipulada. Eu, que sempre me orgulhei de enxergar as intenções das pessoas, agora via que havia ignorado sinais evidentes. Os pequenos gestos, os olhares demorados, as conversas discretas, tudo isso indicava que algo estava acontecendo bem diante dos meus olhos, e eu ainda assim tentei justificar, negar, encontrar explicações que aliviassem a dor. Mas a verdade era inevitável. Eles estavam se aproximando emocionalmente, enquanto eu era empurrada para a sombra, invisível em minha própria casa. A convivência diária tornou-se um desafio emocional. Cada ação dele me lembrava do que estava sendo perdido, e cada gesto dela me mostrava o quanto minha confiança havia sido traída. Eu tentei falar, questionar, confrontar, mas cada palavra era recebida com indiferença ou desculpas que apenas aumentavam meu sentimento de impotência. Era como lutar contra um inimigo invisível, que não precisava atacar diretamente para me machucar, porque a dor vinha da cumplicidade silenciosa entre eles. No entanto, foi nesse momento de dor intensa que algo começou a mudar dentro de mim. Comecei a perceber que minha vida não poderia se resumir à traição deles, que meu valor não dependia do amor dele nem da presença dela. Cada lágrima, cada noite em que me sentia sozinha e traída, se transformava em uma pequena chama de resistência. Eu precisava encontrar forças para mim mesma, para resgatar minha autoestima, minha dignidade e, acima de tudo, minha capacidade de seguir em frente, mesmo diante da devastação emocional que me cercava. E foi nesse processo silencioso de autodescoberta que percebi algo essencial: a traição deles não definia quem eu era. Não importava o quanto meu coração estivesse partido, não importava a dor, a injustiça, ou a sensação de perda. Eu precisava recuperar meu próprio espaço, meu próprio poder sobre minha vida, e aprender que, mesmo quando o amor que confiamos se transforma em dor, ainda podemos encontrar força dentro de nós para sobreviver e crescer. Com o tempo, comecei a sentir que a solidão não era apenas física, mas profunda, emocional. Estava cercada por pessoas, mas me sentia isolada no próprio casamento. Cada gesto dele, cada palavra trocada com ela, me empurrava para um espaço invisível, onde minha presença parecia não ter importância. A casa que antes era refúgio agora se tornava prisão, e cada canto carregava memórias de tempos felizes, agora manchadas pela realidade cruel que eu vivia. Eu sentia como se estivesse assistindo a própria vida ser tomada, e não havia forças suficientes para impedir. Passei a evitar situações em que pudesse confrontar a verdade de frente. Não queria mais presenciar os pequenos gestos de intimidade entre eles, não queria ouvir risadas que antes eram minhas, e não queria ver os olhares que compartilhavam. Cada momento se tornava uma tortura silenciosa. Comecei a me fechar, a me isolar emocionalmente, não por orgulho, mas como um mecanismo de defesa. Precisava proteger meu coração antes que ele fosse completamente despedaçado, mas ao mesmo tempo, sentia a solidão me corroer, transformando minha confiança em medo e insegurança. O impacto no meu trabalho, nas minhas amizades, em minha própria vida foi enorme. Eu percebia que minha mente estava constantemente voltada para eles, para o que estavam fazendo, para o que eu havia perdido. Era impossível me concentrar, impossível viver plenamente. Cada mensagem, cada telefonema dele, cada interação dela me trazia um turbilhão de emoções. E no fundo, eu sabia que precisava reagir, mas não sabia como, porque a dor e a indignação me deixavam paralisada, como se estivesse presa em um ciclo de sofrimento sem saída. Houve dias em que questionei minha própria sanidade. Como alguém que sempre se orgulhou de enxergar além das aparências pôde ser enganada tão profundamente? Como alguém que acreditava no amor e na fidelidade pôde ser vítima de uma manipulação silenciosa, quase imperceptível, que destruiu não apenas meu casamento, mas a minha confiança em mim mesma?
As respostas não vinham, e a falta delas aumentava a sensação de impotência e desamparo. Foi nesse ponto que percebi que precisava encontrar força dentro de mim, não para recuperar meu marido, mas para me recuperar. Percebi que minha vida não poderia depender da bondade ou da escolha dele, que minha felicidade precisava ser reconstruída independentemente de quem estivesse ao meu lado. Comecei a buscar pequenas vitórias para mim mesma, cuidar da minha saúde, retomar hobbies esquecidos, conversar com pessoas que me faziam sentir viva. Cada passo, por menor que fosse, se tornava um ato de resistência contra a dor e a traição que me cercavam. No entanto, a presença deles ainda era esmagadora. Cada encontro, cada visita, cada momento compartilhado reforçava o vazio dentro de mim. Eu precisava de coragem para enfrentar não apenas a realidade deles, mas a minha própria dor. E foi nesse processo que comecei a perceber algo essencial: a força não vinha de apagar a memória da traição, mas de aceitá-la, entendê-la e encontrar dentro de mim o poder de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Houve um ponto em que percebi que não poderia mais fugir da realidade. Cada dia que passava, a presença deles juntos me consumia, corroía minha confiança e minava minha autoestima. A raiva e a tristeza se misturavam em uma mistura quase insuportável, e eu sabia que precisava enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Eu precisava entender o que estava acontecendo, porque ele permitia e ela se aproveitava da situação, e, acima de tudo, precisava confrontar minha própria dor. O confronto não veio em forma de gritos ou explosões. Não, eu sabia que isso não resolveria nada. Em vez disso, optei por um momento silencioso, um instante em que eu pudesse colocar em palavras aquilo que me corroía por dentro. Sentei-me com ele, olhando nos olhos dele pela primeira vez em semanas, e tentei expressar meus sentimentos com calma, ainda que meu coração estivesse apertado. Falei sobre a dor de me sentir invisível, da tristeza de ver meu marido se afastar, e da frustração de perceber que minha amizade havia sido traída. Cada palavra era um esforço para não desmoronar, para não deixar que o choro tomasse conta antes que eu pudesse ser ouvida. Mas a resposta dele foi uma mistura de culpa e indiferença. Ele dizia que não havia nada acontecendo, que eu estava exagerando, que eram apenas amizades e interações inocentes. E eu percebia, mesmo sem querer admitir, que parte dele acreditava nas desculpas que oferecia, enquanto outra parte se rendia silenciosamente à atenção que ela oferecia. Foi nesse momento que compreendi a profundidade da traição. Não era apenas ela que me tomava, mas ele, com sua passividade, permitia que isso acontecesse, fragmentando o nosso casamento sem precisar de confrontos explícitos. A dor desse reconhecimento foi quase insuportável. Sentia como se meu coração estivesse sendo arrancado aos poucos, com movimentos suaves, quase imperceptíveis, mas incessantes. A sensação de perda se misturava com raiva e incredulidade. Como alguém poderia trair tão silenciosamente? Como alguém que jurou amar poderia se deixar envolver dessa forma? Eu precisava encontrar respostas, mas ao mesmo tempo temia que a verdade fosse ainda mais dolorosa do que eu já sentia. Foi nesse ponto que comecei a perceber a importância de cuidar de mim mesma, de reconstruir minha autoestima e minha força interior. Não podia mais depender dele para sentir amor, segurança ou confiança. Precisava reencontrar meu próprio valor, entender que a traição deles não definia quem eu era, e que minha felicidade não poderia ser deixada nas mãos de quem escolheu me machucar. Cada pequeno passo que eu dava para me fortalecer era uma vitória silenciosa, uma resistência contra a destruição emocional que estava sendo imposta. Houve momentos em que pensei em fugir, em me distanciar completamente, em cortar laços e desaparecer do espaço deles. Mas a realidade era mais complicada. A vida que havíamos construído juntos, o lar, as memórias, tudo ainda estava presente, e eu precisava encontrar coragem para enfrentar cada um desses elementos sem me perder totalmente. Aprendi que enfrentar a dor não significava destruir a si mesma, mas aceitar, compreender e usar essa dor como combustível para crescer, para se tornar mais forte do que antes. O confronto silencioso comigo mesma e com ele me ensinou algo essencial, que a traição, por mais devastadora que seja, não precisa ser o fim de tudo. Pode ser um ponto de virada, um momento de autodescoberta, e uma oportunidade de reconstruir a própria vida.
E foi nesse processo que comecei a perceber que minha força não dependia de recuperar meu marido, mas de recuperar a mim mesma, minha paz e minha capacidade de amar, mesmo que o amor que confiamos tivesse se transformado em dor. Chegou um momento em que percebi que não poderia mais viver na sombra da traição, que não poderia permitir que a dor e a raiva definissem o resto da minha vida. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada sensação de perda precisava ser transformada em aprendizado, em força, em combustível para me reerguer. Olhei para o reflexo no espelho e vi alguém que ainda estava inteira, mesmo com o coração marcado pela decepção. Eu sabia que precisava me reconectar comigo mesma, encontrar meu valor e reconstruir meu mundo, passo a passo. O processo não foi fácil. Havia dias em que a dor me paralisava, em que a lembrança deles juntos me fazia sentir invisível e insignificante. Mas, aos poucos, comecei a perceber pequenas vitórias, rir novamente de coisas simples, cuidar de mim, me reconectar com amigos e familiares que realmente me apoiavam, redescobrir hobbies que haviam ficado esquecidos enquanto minha vida parecia girar em torno daquilo que eu perdia. Cada conquista, por menor que fosse, era um lembrete de que eu ainda tinha controle sobre minha própria vida, sobre quem eu queria ser. Percebi também que precisava olhar para meu casamento e minha amizade de forma honesta, sem negação ou mágoas que me aprisionassem. Meu marido escolheu seguir um caminho que não incluía mais a mim, e ela tomou um espaço que não me pertencia, mas isso não significava que eu fosse derrotada. Aprendi que o amor não correspondido ou traído não precisa destruir quem somos. Ele nos ensina sobre limites, sobre coragem, sobre amor próprio. E, acima de tudo, ensina que podemos sobreviver mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Houve momentos de reflexão profunda em que revisitei cada gesto, cada detalhe, cada lembrança. A raiva ainda existia, mas eu aprendi a transformá-la em energia para reconstruir minha vida. A tristeza ainda me visitava, mas deixou de me aprisionar. E o que antes parecia um vazio insuportável passou a ser espaço para crescer, para me conhecer melhor e para planejar uma vida que fosse verdadeiramente minha, sem depender da aprovação ou atenção de quem me machucou. A sensação de liberdade foi inesperada. Ao aceitar a realidade, ao enfrentar a dor, ao decidir que minha felicidade não dependia de ninguém além de mim, comecei a me sentir mais forte do que nunca. Redescobri meus sonhos, minhas paixões, e o amor que eu precisava estava dentro de mim, não em alguém que me traíra ou em uma amizade que se revelou tóxica. E essa força me permitiu fechar ciclos, olhar para o passado com clareza e decidir que o futuro seria meu, construído com minha própria coragem e determinação. Hoje, quando penso no que aconteceu, não sinto apenas dor, sinto aprendizado, crescimento e resiliência. Entendo que algumas pessoas entram em nossas vidas não para ficar, mas para nos ensinar algo valioso, mesmo que seja através da dor. Eu aprendi sobre limites, sobre confiança, sobre amor próprio. Aprendi que podemos nos reconstruir mesmo quando sentimos que tudo desmoronou. E, acima de tudo, aprendi que nossa vida não precisa ser definida por quem nos machuca, mas pelo que escolhemos fazer para sermos felizes. E agora, quero saber de você que está assistindo, já passou por algo parecido? Já sentiu que alguém próximo roubou aquilo que você mais amava? Como conseguiu lidar com a dor e reconstruir sua vida? Compartilhe sua história nos comentários, porque juntos podemos transformar sofrimento em força, dor em aprendizado e perda em superação. Lembre-se, você é mais forte do que imagina, e sua vida pode ser reconstruída, mesmo depois das maiores decepções.